Então, eu tinha uma banda que se chamava Skyscraper, e eu sempre fui muito fã e sou até hoje, de metal melódico, 2 bumbo, guitarrinha em terça, tudo isso, né? E eu e o Rafael, a gente era muito próximo, a gente tinha as mesmas aulas juntos, a gente se conhecia de antes da faculdade, mas a gente nunca tinha tocado juntos. Mas tínhamos muita coisa em comum. O Halloween tinha lançado o Pink Bubbles Go Ape, e a gente curtia bastante. O Gamma Ray estava lançando Say No More, e a gente curtiu junto bastante. E um dia o Rafael veio pra mim com uma ideia. Cara, a gente tem que tocar junto. Eu tô com essa ideia. Na época ele fazia teatro do Oswaldo Montenegro, né? Então ele sempre foi hiperativo, assim, no geral, e muito criativo sempre. E veio e falou, cara, a gente é amigo, a gente é próximo, a gente é inteligente. Eu lembro dele usando esse termo. A gente tem que tocar junto. Eu tô com uma ideia de montar uma banda que vai juntar música brasileira, que vai juntar teatro, ele fazia teatro na época, que vai juntar música clássica que a gente aprende, a gente estuda aqui tudo. E a gente tem que fazer isso junto. Eu achei meio esquisito, porque eu tinha uma banda já, do estilo que eu gostava, mas pô, tocar com o Rafael pra mim ia ser muito legal. Por esses motivos também. Além dele ser um músico fantástico, né, ainda ia poder tocar com meu amigo, com quem eu passava praticamente todos os dias, várias horas do dia. Então ele teve essa ideia, da gente começar a tocar junto, e ali já começou a cuspir música. Já pegava o violão, a gente, faculdade de música, tinha violão para todo lado, né? Tinha piano para todo lado, ele sentava no piano, fez o tango da Evil Warning muito rápido, assim, as ideias das primeiras músicas do Angra, ele pegava o violão e já ia fazendo, e eu sempre andava muito com ele, sempre apoiava as ideias doidas dele, e essa era mais uma ideia doida. Eu lembro até dele, quando estava começando a pensar em tudo isso, ele falando, não, imagina a gente no programa do Jô, explicando como que a banda apareceu, ia ser muito legal, porque na época era um programa assim, de bastante audiência, né? O maestro, ele, como você falou, a música erudita abrange muitas coisas. O cara ele pode se interessar por uma textura, especificamente, instrumentos acústicos, instrumentos assim, assado. Isso é como a gente faz, assim. Eu pesquiso coisas mais regionais. Essa que é a real, entendeu? Não, eu adapto o que eu aprendo na faculdade erudita para a música popular brasileira. Claro. Mas tem, por exemplo, não sei se tem aqui, nos Estados Unidos tem níveis, né? Quer dizer, Master 1, Master 7, Master 10, que é o máximo, que é o Quincy Jones, né? Perfeito. Conforme ele teve essa ideia, eu topei, vamos atrás. Então, essa primeira ideia de montar a banda, ele conversou comigo, e ele sempre teve assim, ele falava, se ele fosse montar qualquer projeto, ele traria o Marco para a bateria. Qualquer banda que ele montasse, ele e o Marco se conheciam há muito tempo, eu vi eles tocarem juntos muitas vezes. Então já teve essa ideia de juntar eu com o Marco, e daí ele começou a ter ideia de uma banda nova que misturasse todas as coisas do que veio a ser o Angra depois. Pensei no começo, né? Pensei em amigos próximos para criar o meu projeto, né? Era um projeto de rock, né? Base rock, heavy metal e rock progressivo. A coisa do Queen's Reich era muito forte para mim, né? Por isso eu já estava fazendo a música Time, né? A Queen of the Night, a própria Reaching Horizon, tem muito mais uma pegada hard rock progressivo do que power metal mesmo, né? Porque não era exatamente o que eu moldava na época. Eu queria misturar as coisas eruditas, né? O coro da Evil Warning eu já tinha feito, né? Eu tinha feito aquele coro da Evil Warning, os riffs da Evil Warning, estava preparando essas músicas. Então eu estava selecionando pessoas com quem eu me afinava, porque, porra, né? E eu imaginava assim, pô, os caras estão estudando aqui na faculdade, eles vão falar minha língua, né? E eles respeitavam a minha visão. Então eu também estava procurando pessoas que entendessem essa minha visão, né? E nesse dia eu estava conversando com o André Bastos aqui, chegou o André chegou, acho que por aqui, eu tenho boa memória disso, por desse lado aqui, se encostou e perguntou, eu ouvi falar que vocês estão fazendo uma banda? Aí eu falei, sim, nós estamos fazendo uma banda. Aí ele falou assim, meio que ironicamente, vocês estão precisando de tecladista? Na época não pareceu tão maluco essa pergunta, porque na real ele estava estudando para ser pianista, né? E aí eu falei, pô, André, tecladista a gente está precisando sim, mas
se você entrar, você vai precisar ser o vocalista, né? Então, ali a gente olhou um pro outro assim, pô, mas o André, né, Matos com a gente, eu achei o máximo, né? O Rafael também gostou da ideia. O único porém é que o Rafael queria cantar também. Ele falou isso pro André, falou, não, a gente pode revezar, eu quero tocar teclado também, né? E aí surgiu a ideia. Eu lembro que eu mesmo não cheguei a compor nenhum pedaço, virar assim, ó, tá aqui a minha parte, vamos pôr naquela ali, né? Mas a gente participava da elaboração daquilo tudo. Pega esse pedaço, põe para lá, faz 2 vezes aqui, aqui para, respira aí. Vai para frente. Uma coisa que eu lembro até hoje, o comecinho da Just Cry de fazer pam, 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 foi uma ideia minha, porque a gente já começava no pau. Pam, pam, tararara. E eu falei, isso a gente... E eu adorava música longa, eu queria que quanto mais comprida a música, melhor. Então, o que a gente pudesse esticar, aí eu pensei, se a gente pegasse a bridge e jogasse também para introdução, mas daí instrumental, ficou até hoje. Então, essa foi uma das ideias minhas que acabaram ficando, mas foram bem pouquinhas, né? O pessoal era bom para mim com a música assim, já bem desenhada. Eu sou o primeiro membro do Angra e o primeiro ex-membro do Angra também. O Toninho, ele já tinha uma certa experiência, sim, com essa questão da formação, e parece que ele tinha, de fato, um olho crítico em relação a essa coisa comercial, digamos assim. Isso aqui tem cara de banda, isso aqui não tem, isso aqui eu consigo negociar, eu consigo propor lá para fora, isso aqui não. Eu acho assim, o André Bastos, o André Beloid, ele era um cara assim, genial dentro daquilo que ele fazia, né, daquilo que ele propunha, mas talvez naquele momento, tecnicamente, se bem que eu não posso dizer isso só dele, eu acho que um pouco de todos nós, né, mas talvez tenha ficado um pouco mais evidente da parte dele. Tecnicamente, ele ainda precisava evoluir um pouco mais para chegar no nível que a gente estava imaginando que a banda deveria ter. A decisão de eu não fazer mais parte da banda envolve todo um contexto daquilo lá. A gente lembra do Brasil daquela época, um Brasil que estava numa crise muito pesada. O meu pai tinha ficado desempregado e a gente estava acabando com as reservas que a gente tinha. Eu dava aula de música para poder pagar minha faculdade de música. Eu dava muita aula e tinha pouco tempo para estudar. Realmente, quando a gente estava tocando lá, a qualidade dos músicos, a qualidade de um músico que nem o André Matos, que nem o Rafael, o Luiz e o Marco, eu via que a qualidade deles como músico era muito acima da minha qualidade como músico. Eu não era, a melhor coisa que eu tinha para fazer não era ser músico. Quando eu me toquei que realmente aquilo não ia vingar, eles também sabiam disso, né? Então, o Rafael me ligou um dia e falou, cara, podemos aí conversar? Pelo tom de voz, eu já sabia do que era. Eles foram lá em casa, lá a gente conversou, falou, cara, realmente não está funcionando, e não funcionava, não era novidade para mim, né? E eu falei, não, eu concordo, beleza, vocês estão com ideia de pôr alguém no lugar? Não, temos umas ideias aí, vamos ver o que dá. Eu falei, não, tá bom, beleza, e ficou tudo bem, né? Eles foram embora, eu fiquei meio triste, falando assim, agora a minha vida mudou mesmo. Eu já tinha decidido sair da faculdade de música, já tinha dispensado vários alunos. E ali mesmo eu tinha saído da minha banda, que eu achava que era a chance que eu tinha de, talvez, viver de música. Eu falei, não, vou mudar de vida. Fui fazer faculdade de engenharia. Então eu fui o primeiro ex-membro e o primeiro fã do Angra. Eu tive essa oportunidade. O André Bastos, cara, ele foi um anjo que passou por nós para montar a banda. Ele não foi um cara que ia ficar na banda, não era um cara que discutia a banda. Vocês o conheceram, ele é um cara tranquilo, zen, do bem total. O André estava ali, eu acho que o Bastos estava ali para fazer a coisa acontecer, mais do que para ficar. Então aquela primeira formação, ela foi fundamental, sim, para definir o estilo da banda. Mas a gente precisava de uma coisa, talvez um pouco mais técnica ainda. Essa banda ela tem que ser um
um dream team, né? A gente tem que afinar isso ao máximo até ser irretocável. De fato, o Antônio Pirani ele teve a ver com todas essas idas e vindas de membros da banda, né? Que entraram e saíram, direto ou indiretamente, ele teve algo a ver com isso, sim. De alguma forma a gente acabava sendo influenciado por isso também. A gente não tinha, assim, por mais precoce que nós fôssemos, a experiência a gente não tinha, né? A firmeza de dizer, não, é isso aqui que a gente quer, é assim, vamos com isso até o final. Ficava muito, assim, difícil a gente opinar em relação a isso, porque nós não tínhamos tido essa experiência ainda na vida. Havia um problema aí. Nem sempre os melhores são aqueles com quem você tem mais afinidade. Musical, tudo bem, é uma coisa. Só que a gente nunca pensou que a gente teria que um dia conviver tanto junto. Porque às vezes o melhor instrumentista não é a melhor pessoa para você conviver. Essas são cenas deletadas do filme André Matos, Maestro do Rock. Alugue ou compre o filme completo agora mesmo. Disponível no Brasil e América Latina em YouTube Filmes, Apple TV, Google Play, iTunes, Vivo TV Plus, Claro TV e NetNow. Para o resto do mundo em Thunderflix.com.